blusinha é a peça de roupa mais antiga já encontrada mais ou menos inteira até hoje. Ela tem 5.000 anos de idade e vem do Antigo Egito. Mas a humanidade, obviamente, não andava com tudo por aí balançando em amostra antes disso. O único problema é que é realmente bastante difícil encontrar peças tão antigas ainda inteiras. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como a ciência está ajudando a contar melhor a história da humanidade através das nossas roupas. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Quando alguém fala em pré-história, é bem provável que você imagine nossos ancestrais vivendo em cavernas e se cobrindo com pelos de animais. Mas cada vez mais achados arqueológicos e até estudos genéticos têm mostrado que talvez nossos ancestrais não fossem assim tão toscos quanto nós vemos nos filmes e até nos livros. O grande problema é que quanto mais antigo o sítio arqueológico, menos provável é que os pesquisadores encontrem roupas inteiras ou até mesmo fragmentos de tecido. Isso porque até antes do século XX, as roupas eram produzidas com matérias-primas retiradas da natureza, como a lã, o couro de animais e o linho. Esses materiais se decompõem muito mais rápido do que os materiais das roupas modernas. E para serem preservados até os nossos dias, eles precisam de condições muito específicas. Por isso é mais provável encontrar coisas feitas em materiais resistentes como pedras e ossos. E são justamente ossos que nos dão as primeiras pistas para entender quando é que as pessoas começaram a fabricar roupas. Mas antes de eu te levar nessa viagem pela pré-história, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E se você curte conteúdo de história feito por historiadores a partir de pesquisas científicas, considere a possibilidade de contribuir para o funcionamento do canal. Com valores a partir de R$15 por mês, você já financia toda a pesquisa que é feita aqui, ajuda na manutenção dessa estrutura e tem acesso a um monte de recompensas que vão desde conteúdos exclusivos para os apoiadores até mentorias individuais para os seus projetos. O link do nosso Apoia-se está aparecendo aqui embaixo na tela e também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Por volta de 20.000 anos atrás, habitantes da região de Sungir, na Rússia, já fabricavam agulhas feitas de ossos. Não eram agulhas finas como as que temos hoje, mas a ideia geral da ferramenta já era a mesma. E sabe onde elas foram encontradas? Em túmulos. Túmulos não, melhor, sepultamentos. Porque quando a gente fala sobre túmulo, parece muito aquela ideia da lápide do cemitério moderno, né? E esses sepultamentos antigos são muito importantes para o nosso estudo, não só por causa dos objetos que eles deixaram preservados, mas também porque a existência desses sepultamentos sugere que povos muito antigos já tinham algum tipo de crença na vida após a morte. Senão, por que você enterraria alguém com joias, armas, comidas e as melhores roupas que a pessoa tinha? Se as pessoas em Sungir usavam roupas, elas não sobreviveram, mas sobreviveram partes dos enfeites que elas usavam, como colares feitos com dentes de raposa e contas de marfim. O que é também o mesmo caso de algumas escavações na República Tcheca. Eu nunca vou ter maturidade para o nome desse país. Os sítios de Dolní Věstonice e Pavlov têm as evidências mais antigas do uso de fibras vegetais para a fabricação de cordas, cestas e talvez redes, isso de 25.000 anos atrás. As peças em si não sobreviveram, mas elas deixaram marcas nos potes de cerâmicas feitos por aquelas pessoas. Dá para ver bem as fibras trançadas da corda, né? Isso é o que se chama de impressão negativa, que é quando um objeto marca o outro criando um afundamento. Ok, vocês podem dizer que é só uma evidência do uso de cordas, mas esse trabalho com cordas é o primeiro passo do raciocínio que permite a criação de tecidos mais para frente. Mas antes de chegar nos tecidos, os seres humanos brincaram com outros materiais, como o couro e a lã. Na caverna de Dzudzuana, na Geórgia, foram encontradas as cordas coloridas, mas também alguns restos de lã e restos de 2 insetos que só vivem onde existe algum tipo de pelo ou tecido, o besouro de carpete e a traça. E por falar em bichinhos, pulgas e piolhos acompanham a espécie humana há muito tempo. Mas cientistas que pesquisam o DNA desses insetos acabaram descobrindo que até cerca de 170.000 anos atrás só existia o piolho de cabeça.
Mas ainda na África, antes de os seres humanos migrarem para outras partes do planeta, como a Europa e a Ásia, surgiu uma outra espécie de piolho adaptada a viver não na cabeça, mas no corpo. Esse bichinho é chamado de mukirana e ele prefere áreas do corpo que não tenham pelos, mas que estejam cobertas de alguma forma. E os especialistas em genética que pesquisaram o DNA desse bichinho nojento acreditam que o surgimento dele, por volta de 170 mil anos atrás, seja um forte indício de que já naquela época os seres humanos estavam cobrindo seu corpo de alguma forma. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que sítios arqueológicos são como um pavê. O que a gente encontra primeiro é aquilo que foi depositado ali por último, ou seja, os vestígios mais recentes. Então ainda é totalmente possível que novos achados mudem completamente o que a gente sabe até agora. Mas as condições ambientais são muito importantes para que esses materiais se preservem. Coisas como umidade, acidez do solo, temperatura e até a presença de oxigênio influenciam a presença de bactérias que decompõem não só os tecidos, mas também couro, madeira e grama. E às vezes o que sobrevive ali é só um pequeno traço muito sutil do que um dia existiu ali como um objeto. É o caso da mineralização, quando têxteis reagem com objetos de ouro ou bronze em ambientes muito úmidos. Nessa reação, o tecido desaparece, mas os cristais do metal guardam uma impressão dele. Em locais muito secos, como é o caso do Egito, da Armênia e até nos desertos da China e daqui da América, os tecidos tendem a se preservar melhor. E é justamente desses locais que vêm as peças de roupa mais antigas preservadas, como aquela brusinha egípcia lá do começo do vídeo. Mas a gente vai falar sobre cada uma dessas peças no próximo vídeo. Como de costume, todas as referências de pesquisa desse vídeo estão listadas aqui embaixo na descrição do vídeo, mas se você é membro do canal ou apoiador, você também já tem acesso à pasta onde você pode baixar todos os livros e artigos que eu usei na pesquisa para escrever esse vídeo. E se você curtiu esse conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e confere esses outros conteúdos de história da moda que eu separei para você com todo carinho.